Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre audição. Para isso então, eu trouxe esse modelinho aqui sintético, no qual vocês vão aprender as partes da orelha, bem como as suas funções. Então, se você tem uma dessa aí na sua instituição, acompanhe como é que está aí. Se não, aproveitem aqui pela nossa. Vamos lá então? Roda a vinheta! Pois bem, vamos entender aqui, ó, através desse modelinho aqui, ó, sintético anatômico, como que vai ocorrer aí a recepção dos estímulos sonoros. Bem, essa recepção dos estímulos sonoros é feita através da orelha. Então, tudo isso aqui eu considero como orelha, não é somente essa parte externa, não, tá? Então, para isso, então, vocês têm que saber que a orelha vai ser dividida em 3 porções. No caso aí, ó, a orelha externa, que é essa daqui, que vai coletar as ondas sonoras e as direciona aí para dentro, através do meato acústico externo. E aí também, né, a segunda porção vem a ser a orelha média. Então aqui, ó, orelha média. O que tem lá na orelha média, né? A orelha média, ela vai conduzir as vibrações sonoras para a janela do vestíbulo, ok? Então, vai conduzir aqui, ó, para a janela do vestíbulo, que é essa porção aqui. E aqui nós temos um desses ossículos aí que fazem essa transmissão, né? Que no caso aqui, ó, é o estribo, ok? Então, continuando lá. E também, né, a orelha interna, que é toda essa porção aqui, ó, que armazena os receptores para a audição e para o equilíbrio. Então, de uma forma assim bem sucinta, né? A orelha externa, ela e a média no caso, né? Tanto a orelha externa como a orelha média aí, elas são importantes para a captação e condução do som, que deve chegar até a orelha interna, onde estão as células sensoriais receptoras do estímulo sonoro. Essas células aí formam uma estrutura conhecida por órgão espiral, órgão de Corti, situada em um órgão complexo chamado aí de cóclea, que é essa estrutura aqui, ó, a cóclea, tá? Vou trazer mais próxima de vocês. Tá? Essa daqui é a cóclea, ok? E aí ela é composta aí por um longo tubo enovelado, né, preenchido por líquido, lembrando a forma de um caracol. Do órgão aí espiral partem o nervo vestíbulo coclear, que é esse aqui, ó. Ok, ó. Esse que vocês podem ver aqui, ó. Parte o vestíbulo coclear. Que é aí, no caso, o nervo auditivo, né? Que leva os estímulos sonoros até o cérebro. Este vai decodificar aí e vai transformar em sensações sonoras, caracterizando aí, no caso, né, a audição, certo? Na orelha interna, existem também o utrículo e o sáculo, e os 3 canais semicirculares distribuídos aí nas 3 dimensões, né, do espaço. Essas estruturas aqui, né, ó, vocês estão vendo aí, elas possuem líquido em seu interior e células sensoriais aí ciliadas, tá? Os movimentos da cabeça provocam um deslocamento aí no líquido existente nessa estrutura, estimulando as células sensoriais. Esse estímulo é enviado ao cérebro pelo nervo vestibular e lá é decodificado com informação importante a respeito da posição do corpo. Por exemplo, quando giramos aí o corpo ou paramos bruscamente, temos a sensação de que continuamos a girar, certo? Então, isso ocorre graças ao princípio da inércia, pois esse líquido aí ele continua se movimentando por algum tempo, mesmo depois de termos cessado o movimento do corpo. Assim, o cérebro ele vai continuar recebendo da orelha a informação de que ainda estamos girando. Somente quando a movimentação do líquido se regulariza é que retornamos aí ao equilíbrio, ok? Então, basicamente, aí, ó, essas são as informações no qual podemos estar encontrando ali com relação à audição, ok?
Agora, se eu for analisar aí pela anatomia, somente anatomia aí, né, da orelha, a orelha, no caso aqui, é externa, também, né, formada aqui, ó, no caso por essa expansão toda aqui, ó, ela vai ter uma parte que é chamada de pavilhão auricular, tá? Então, essa estrutura aqui. Só que não somente como pavilhão auricular, alguns também dão nome somente de orelha, sem pensar aí que a orelha toda, ela tem 3 porções, né? Orelha externa, no caso, a orelha média e a orelha interna. E aí essa orelha, se for analisar pela anatomia dela, ela tem uma margem, que é a hélice, e ela também tem uma parte inferior aqui, ó, que eu dou o nome de lóbulo. Como é que ela se prende, né? Essa orelha se prende à cabeça? Vai se prender aí por ligamentos e músculo. Aí esse aqui, ó, é o meato acústico externo, e ele vai ser um tubo curvado, né, com cerca de 2,5 cm de comprimento, e ele vai se encontrar lá, né, no osso temporal. E vai aí acabar entrando em contato aqui, ó, com a membrana timpânica. Então, o meato acústico externo, ele leva, né, até o osso temporal, até chegar aqui na membrana timpânica, que não está representada. Essa membrana timpânica que vai dividir aí o tímpano, né, ou tímpano no caso, é uma membrana fina e semitransparente que vai ficar entre esse meato acústico externo e a orelha média. A membrana timpânica, ela vai ser aí coberta por epiderme e vai ser revestida por um epitélio simples cúbico, ok? Mas também entre as duas camadas aí, ó, eu vou encontrar um tecido conjuntivo nela. E esse tecido conjuntivo aí, ele vai ser composto por colágenos, né, fibra elásticas e fibroblastos. O rompimento aqui da membrana timpânica, ela é chamada de perfuração do tímpano, e ela pode ser causada aí por pressão de um cotonete, por traumatismo ou mesmo por infecção na orelha média, né? E, em geral, vai se curar em torno de 1 mês. Aqui na parte mais externa, né, da orelha externa, no caso aí, né, nós temos glândulas sudoríferas especializadas, que vão ser chamadas de glândulas ceruminosas, que vão secretar cera no ouvido, também chamada aí de cerume. Esse cerume, para quem não sabe, é um repelente natural. Então, uma curiosidade aí, por que vocês não acordam, né, com pequenas formigas aqui nessa região, é porque nós temos esse cerume que é repelente natural, ok? Mas aí tem que tomar cuidado, porque se esse cerume estiver impactado, né, o necessário vai ser feito o tratamento desse cerume, né, que é a irrigação periódica aí da orelha, ou a remoção da cera com um instrumento rombo pelo otorrinolaringologista, ok? A orelha média, né, que é toda essa estrutura aqui, ó, ela vai ser uma pequena cavidade, né, cheia de ar e revestida por epitélio. Ela vai estar situada lá na parte petrosa do temporal. Ela é separada da orelha externa pela membrana timpânica e da orelha interna, né? No caso aqui, ó, da orelha interna, por uma divisão óssea fina que contém aí 2 pequenas aberturas, que é a janela do vestíbulo, que é o oval, e a janela da cóclea, né? Que no caso aí vai ser redonda. E aí, né, estendendo através da orelha média, ligado a ela também, né? Através de ligamentos, vou encontrar aí 3 pequenos ossículos não representados aqui. Na verdade, o único ossículo que representa aqui é o estribo, que é esse aqui, ó. É o estribo, uma artéria bigorna não estão representados aqui, né? Que são os ossículos da audição e que estão conectados aí por articulações do tipo sinovial. E esses ossos aí nomeados têm, né, têm essa nomenclatura por conta aí do seu formato, né? Como martelo, a bigorna e o mesmo o estribo, ok? E além aí dos ligamentos, 2 pequenos músculos aí esqueléticos também estão ligados ao ossículo, que é o músculo tensor do tímpano, no qual aí vai ser
qual vai limitar o movimento e vai aumentar a tensão da membrana timpânica, né, evitando danos à orelha, né, interna por causa dos barulhos muito altos, né, e o músculo estapédio. O músculo estapédio, ele é inervado pelo nervo facial, é o menor músculo esquelético do corpo, nem está representado aqui, mas ele evita aí, né, grandes vibrações no estribo decorrente aí de sons altos, né? E ele protege a janela aí do vestíbulo oval, mas também diminui a sensibilidade auditiva. Então, aí, por esse motivo, a paralisia do músculo estapédio está associada à hiperacusia, que é uma audição anormalmente sensível. Como demora uma fração de segundo, porque os músculos tensor do tímpano e do estapédio se contraem, eles podem proteger a orelha interna de sons altos prolongados, mas não sons curtos, como, por exemplo, de um tiro, né? Enfim. E aí, continuando, né, a parte anterior da orelha média, então essa parte anterior aqui da orelha média, né, ela contém uma abertura que leva diretamente para a tuba auditiva, que é conhecida também aí pelo nome de trompa de Eustáquio. A tuba auditiva, ela vai conectar aí, né, vai se conectar com a orelha média, no caso aqui, ó, vai conectar a orelha média uma parte nasal da faringe não mostrada aqui, ok? Ou também conhecido como nasofaringe, que é a porção superior da garganta. Ela normalmente vai encontrar fechada na sua extremidade medial faríngea, né? Então ela aqui normalmente vai ficar fechadinha, né? Só que durante a deglutição, né? E ao bocejar também, ela vai se abrir, permitindo que o ar ele entre ou saia da orelha média, até que a pressão nela seja igual à pressão atmosférica. A maioria das pessoas já experimentou a sensação de estalo na orelha, quando as pressões elas vão se igualar, ok? Já a orelha interna aqui, ó, ela também é chamada de labirinto por conta de sua série complicada aí de canais, né? Como no caso esse daqui, ó. Esses canais aqui, ok? Então, estruturalmente, ela é formada aí por duas divisões principais, um labirinto ósseo, que vai ser externo, que encapsula aí um labirinto membranáceo interno. O labirinto ósseo é formado aí por uma série de cavidades lá na parte petrosa, né, do osso temporal, e vai ser dividido em três áreas, que são os canais semicirculares, esses daqui, ó, os canais semicirculares, são esses, ok? O vestíbulo, que é essa estrutura aqui, ó. Vamos lá, essa estrutura aqui, ó, é o vestíbulo e aqui a cóclea. Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos. E aí, se vocês também quiserem fazer qualquer comentário, façam os comentários nos vídeos. Ativem o sininho também para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!